Nessa manhã nós vamos falar a respeito de um tema de como cultuar ao Senhor. Cultuar com liberdade, mas também com reverência. Nós precisamos ter essa questão de cultuar com liberdade e reverência. Não se diz tanto quanto a liturgia, mas em si quanto a nossa posição diante de Deus. Como é que nós nos posicionamos diante de Deus para cultuar o seu santo nome? Então aqui o que diz ali na verdade prática, adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Porque se nós formos pensar assim, muitos dos nossos primeiros irmãos não tinham um local específico de culto. Não havia um lugar, uma igreja constituída logo no início do século aqui para o cristianismo. Muitos se reuniam nas casas uns dos outros, alguns ao ar livre. Depois houve um tempo de perseguição à igreja, que se reuniam nas chamadas catacumbas, que era um lugar onde muitas vezes ali enterravam alguns mártires cristãos, alguns cristãos, porque era uma maneira onde o povo podia se reunir em virtude da grande perseguição ao cristianismo. Então, a questão de adorar a Deus fala muito mais da minha posição diante de Deus. Porque você vai pensar, hoje há lugares onde não há um templo, onde há missões sendo constituídas, onde se tem que se reunir ao ar livre, debaixo de uma árvore, e nós muitas vezes temos experiências com Deus. Quantos irmãos já não participaram de culto ao ar livre? Irmãos, que muitas vezes abaixo de uma árvore com uma lona, não tinha muitas vezes uma estrutura organizada como um culto, mas era um lugar onde a gente sentia a presença de Deus, onde Deus manifestava o seu poder, o seu Espírito Santo. Por quê? Porque cultuar a Deus diz muito mais a respeito da minha postura diante de Deus do que o local onde eu estou cultuando. Eu posso reunir a minha família na minha casa, eu posso fazer o meu culto doméstico e de repente o Senhor vem, batiza com o Espírito Santo a família, manifesta os dons do Espírito, e isso quer dizer a respeito da minha posição diante de Deus. Como é que eu me apresento para cultuar a Deus? E pensando nessa lição, antes de entrar dentro dos tópicos da lição, pensando no texto que nós lemos, no texto áureo, eu quero trazer para vocês, antes de nós entrarmos nas explicações da lição, a respeito da carta aos Coríntios. A carta escrita aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Vocês lembram que ela teve início também lá no trabalho de Áquila e Priscila, na sua residência. Mas a carta aos Coríntios nos identifica que o apóstolo Paulo teve muitos problemas com essa igreja. Por quê? Não era uma igreja que faltava dom espiritual. Era uma igreja que tinha todos os dons. Mas era uma igreja que tinha muitos problemas. E quando ele escreve este capítulo, em específico que nós lemos aqui, no nosso texto áureo, nós entendemos que o apóstolo Paulo está querendo orientar a igreja de como cultuar a Deus. E aí agora os irmãos vão entender, no decorrer da lição, o que nós queremos falar a respeito disso aqui. Então, qual eram os problemas da igreja de Coríntios? Qual que era o problema que estava acontecendo lá? E o primeiro deles, que é bem evidenciado, é a questão da divisão da igreja. E uns diziam assim, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Paulo plantou, Apolo regou. Outros diziam, não, eu sou de Cefas, ou Pedro, que é a mesma pessoa, apenas é chamado diferente. Paulo, inclusive, chama Pedro muitas vezes de Cefas. Então, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e tinham os mais santos que se achavam, diziam, eu sou de Jesus. E por incrível que pareça, esses eram os piores. Então nós temos que entender como é que era o contexto dessa igreja que o apóstolo escreve essa carta e por que ele está falando quanto à reverência no culto. Era uma igreja que estava presente muita sabedoria humana. Porque essa região de Coríntios, nós vamos entender que também nesse local havia um templo de Afrodite, e que tinha nesse tempo muito a respeito da cultura grega.
E da cultura grega se pensava muito nos filósofos, existiam muitas seitas dessa época, muitos pensamentos filosóficos, e isso evidenciava muito, se disputava muito quanto à sabedoria humana. E muitos que se converteram aqui e que adentraram para dentro da igreja, ao invés de se entender e se adequar àquilo que a palavra do Senhor estava sendo falada, porque nesse tempo, irmãos, como se fala em palavra de Deus, a palavra dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos era a Bíblia viva que eles estavam lendo. Eles não tinham os escritos todos do Novo Testamento e junto, eles não tinham uma Bíblia completa para examinar e dizer, não, está aqui. Eles tinham o que era escrito do Antigo Testamento, da lei, e o que era contado através da vida dos apóstolos, e logo em seguida, sim, começa-se um processo de escritura. Mas não era algo que todo mundo tinha acesso. E nessa época existiam seitas dos gnósticos, dos estoicos, e que se achavam que a sabedoria deles era superior. E quando eles entraram para a igreja, começaram a aprender do Senhor, cultuar o Senhor, eles começaram a trazer essa sabedoria humana para dentro da igreja, e por isso o apóstolo teve muitas dificuldades, e vocês vão ver em todas as cartas do apóstolo praticamente, há um combate às heresias que surgem por causa desses grupos, que ao invés de aprender a palavra do Senhor e mudar a sua vida, ter uma postura de reverência, querem trazer as coisas que estão lá no mundo, lá de fora, para dentro da casa do Senhor e achar que está certo. Falta de disciplina na igreja. O que estava acontecendo? Tinham pessoas que estavam em erro nessa igreja e muitas vezes não eram disciplinadas e corrigidas. Estavam vivendo daquela maneira errada e estava ficando dessa maneira também. E se nós vamos trazer para os nossos dias de hoje, irmãos, nós vamos ver existe uma onda muito forte aí de evangélicos, vamos dizer assim, que gostam muito de uma parte do versículo que diz assim, não julgueis. E muitas vezes, e eu concordo, nós não temos que julgar em si as pessoas. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, ou se não diz, Deus é um Deus de amor. Não importa o que eu faça, Deus é Deus de amor. Deus é um Deus de amor, mas Ele também é justiça. E Ele vai nos julgar segundo aquilo que está colocado na sua palavra. Então, retirar uma parte da Bíblia, aquilo que me convém, para achar que, não, eu posso fazer o que eu quiser, deixa do jeito que está, se tem pecado, se tem isso, se tem aquilo. Não, Deus o livre se alguém falar alguma palavra contra ou quiser corrigir aquele erro daquela pessoa. Meu Deus do céu. Perdeu muitas vezes o crente. Quando que, na verdade, irmão, o Senhor, Ele mesmo faz a ferida e sara. Nosso Deus, Ele precisa entrar na nossa vida, e a palavra é como uma espada de dois gumes, ela penetra lá na divisão da alma, do espírito, e juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, nosso Deus precisa sim nos corrigir. Precisa corrigir pecado, precisa corrigir a nossa vida. E não é simplesmente vir para a igreja e fique como estás, mas é aprender do Senhor para ter uma novidade de vida. Corrigir na nossa vida aquilo que está errado. O que mais tinha naquela igreja também? A questão da imoralidade. O que estava acontecendo? Inclusive, havia aqui um problema para Paulo, porque Paulo recebeu uma carta falando como estava aquela igreja de uma família, e ele vai responder essa carta quando ele escreve 1 Coríntios, falando a respeito disso. Inclusive havia um que estava vivendo com a madrasta e estava lá na igreja, e o apóstolo Paulo disse, não, isso tem que ser corrigido. E porque também aí na região de Coríntios, eu já falei para você, havia um templo, a divindade ali de Vênus, e havia nessa região uma grande prostituição cultural. O que era uma prostituição cultural na época? Eram mulheres ou homens que se dedicavam a um deus pagão e que se prostituíam, e aquela prostituição do seu corpo, ela era considerada um culto a essa divindade. E muitos estavam se convertendo, estavam vindo para a igreja, só que ainda não estavam tendo uma mudança de vida naquele local. Então, por isso Paulo vem orientar essa igreja. O que mais que tinha nessa igreja?
litígio entre irmãos, algo que aborreceu muito o apóstolo, porque eles estavam com problemas entre alguns irmãos, e ao invés de resolver entre os irmãos, procurar alguém da casa de Deus para orientar, para disciplinar, eles estavam indo lá fora, levar a causa para pessoas fora da igreja para resolver. E o apóstolo coloca isso, que quem está lá fora não tem condição de julgar o que está acontecendo dentro da igreja. Então, isso ele fala a respeito do que está acontecendo entre esses irmãos. A liberdade cristã contra aqui, e relaxamento moral. Quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está falando a respeito dessa liberdade. Você tem liberdade, sim, de viver a sua vida, de cultuar a Deus, porque dentro de uma seita ali, dos estoicos, eles achavam que o nosso corpo, eu podia fazer o que eu quisesse com ele, porque que importava era a alma. E esse grupo, quando se converteu, ele trouxe esse pensamento para dentro da igreja, estava contaminando os irmãos. Então, eles achavam que não tinha problema o que eu fizesse no meu corpo, porque só minha alma importava para Jesus. Me parece que ainda há muito desse pensamento, né? Em alguns segmentos evangélicos. Não importa o que eu faça do meu corpo, porque é só minha alma que serve para Jesus. Então, vocês veem, irmãos, que parece que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de hoje, muitas vezes. Tem muita coisa que é perene aqui e não se perde dentro da palavra. E a questão do relaxamento moral. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você vê, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas você que sabe andar de acordo com a palavra de Deus, que sabe o correto, você vai fazer aquilo que é correto. Você não vai ser dominado por aquele pensamento que está no mundo. Você não vai ser dominado pelas coisas que estão aí fora. Não é por modismos, não é por ondas, mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus e a orientação da sua palavra. E aí o apóstolo precisa orientar questões quanto ao casamento, a ceia, como cuidar do irmão mais fraco. Isso estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Por que quanto ao casamento? Porque justamente estava acontecendo isso. Por essa questão de muitos estarem convertidos dentro dessa igreja e ainda não entenderem a importância da disciplina, muitas mulheres desta época, por isso que o apóstolo vai falar depois, em muitas dessas cartas ele vai colocar ali o que é importante ali, Cristo como a cabeça, depois nós temos o esposo e a esposa, por quê? Porque tinham mulheres que nessa época já estavam querendo ser a cabeça do marido, a cabeça de tudo, e estavam atrapalhando muitas vezes o andamento, porque vinham com um pensamento lá de fora, dessas seitas, para dentro do cristianismo e queriam aplicar isso na igreja. Me parece que hoje nós não podemos desabonar em todas as questões o movimento feminista, que foi algo que ao longo do tempo emancipou a mulher em alguns aspectos, mas nós não podemos aplicá-lo totalmente dentro da palavra de Deus. Eu não posso vir com a cabeça lá de fora e chegar na igreja e achar que a igreja tem que se adequar àquilo que eu acho que é certo. Porque a palavra do Senhor, ela está aqui, ela é imutável. Então, isso é importante nós pensarmos, trazendo para os dias de hoje, o que nós estamos vendo quanto a isso. Por isso que Paulo precisa orientar a igreja acerca do casamento. Por isso que ele tem que orientar a ceia. Irmãos, esperai uns pelos outros, porque o que estava acontecendo nessa igreja aqui, na hora da ceia, lá em Coríntios, ao invés dos irmãos esperarem uns pelos outros para a ceia, os que chegavam primeiro iam se banqueteando, a ponto de não sobrar para os outros. E muitos até, pasmem, comiam, se fartavam, chegavam ao ponto de não aguentar seu estômago, vomitar e voltar novamente a se alimentar. Enquanto que o outro não estava lá. E aí Paulo disse, não, o que eu recebi do Senhor. E aí tem o texto ali da Santa Ceia. Esperai uns pelos outros, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí ele vai orientando a igreja nisso aí. E quanto ao irmão mais fraco, irmãos, se o que tu está fazendo está lá atrapalhando o teu irmão que é mais fraco, então isso sim é pecado. Por mais que você ache que não. Agora, se isso está sendo pedra de tropeço para o teu irmão que é mais fraco, você tem que pensar o que você deve fazer dentro da sua ética e da conduta moral do cristão. E assim, basicamente, até os capítulos
dos dons espirituais e do amor, o apóstolo Paulo vai falando com essa igreja, a igreja de Coríntios, o que precisa ser corrigido lá dentro. O que precisa ser corrigido lá dentro? O que tem que ver com reverência, irmã? Tudo. Porque se a reverência diante de Deus diz respeito à minha conduta moral, à minha posição diante dele, como é que eu vou chegar? Ter uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor quer para mim. Andar do jeito que eu acho que é certo. Chegar na igreja e criticar a palavra do Senhor. Porque quando muitas vezes eu critico o que é ensinado aos irmãos, não, isso está errado, isso eu não concordo. Nós, irmãos, nós temos que aprender a entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Não é o que eu estou com a minha cabeça lá do mundo, do que eu aprendi. Irmãos, eu fiz faculdade de História. Para quem não sabe, faculdade de História tem uma linha muito pesada quanto à questão marxista, quanto ao ateísmo. Eu passei 4 anos dentro daquela faculdade lá, mas em nenhum momento eu neguei a fé do Senhor. E não me deixei contaminar com aquelas teorias que eles estavam lá. Porque nós temos que ter muito forte na nossa vida. E não era fácil, irmãos. Era todos os dias bombardeio de disciplina do que o professor pensava e como é que iam as provas. Eu prefiro que a minha nota não seja mais alta, mas eu não vou ir contra o que a palavra do Senhor diz. Eu não vou aceitar o que está fora da minha conduta moral. E nós precisamos entender que tudo isso faz parte. Quando nós nos reunimos na igreja para cultuar a Deus, tudo que eu sou lá fora no mundo, o que eu vivia, minhas experiências, está aqui. Eu não deixo lá de fora da porta. Agora, isso não pode chegar ao ponto de eu achar que a palavra do Senhor não é bem assim, que eu tenho que interpretar da minha maneira. E a desordem no culto. Por isso que o apóstolo vai falar, e nós vamos voltar a esse texto áureo aqui, porque é importante ele... o texto da leitura em classe, é importante ele para nós entendermos exatamente essa questão da ordem no culto, da organização da igreja. E qual é que era, então, o motivo dessa desordem no culto lá na igreja de Coríntios? Em primeiro lugar, era o paganismo de Corinto, como nós já havíamos falado. Havia um templo lá, de Vênus, de Afrodite. Havia um grande paganismo naquela cidade. Então, em função desse paganismo, aquela igreja ali estava sendo formada, mas estava trazendo aspectos de fora desse paganismo para dentro da igreja. Em segundo lugar, as influências das religiões de mistérios, principalmente as religiões da Pérsia que chegaram aqui. Vocês vão entender por que agora. Porque dessas religiões, eles tinham momentos onde eles adoravam as divindades e eles entravam numa espécie de transe. Eles perdiam o seu sentido, perdiam a noção do que estavam fazendo e simplesmente entravam em transe em função daquele Deus pagão. Agora, depois nós vamos entender o que Paulo está escrevendo ali quando ele fala a respeito que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, essa religião de mistério que tinha lá, eles tinham esse costume de entrar em transe por aqueles deuses e seguir dentro desse aspecto. E dentro dessa questão do paganismo muito forte. A questão da desordem era glutonaria e bebedice. Quanto à questão da ceia, como eu já expliquei, não se esperavam uns pelos outros. O que mais? O que Paulo vai enfatizar muito no capítulo 13? A questão do amor. Porque quando ele fala lá no capítulo 13, ele diz, não adianta, vocês podem ter tudo que é dom, mas se não tem amor, não adianta nada. Então, você tem que entender que essa igreja aqui era uma igreja que estava precisando ser orientada por toda a situação que ela estava passando. O que mais que trazia desordem no culto? A falta da unidade, como já nós falamos lá no início. Por isso que Paulo vai falar a respeito de um corpo. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor é um corpo. E tem de tudo num corpo, Nós vamos pegar o corpo físico. Tem cabelo, tem orelha, tem pé, tem dedo, tem mão. A cabeça é Cristo, mas nós somos parte desse corpo. E se eu pegar do meu corpo e bater lá o cantinho da unha, do meu dedo mindro do pé, todo o meu corpo vai sentir. E nós temos que ter essa visão na igreja de corpo. Que se o meu irmão está sofrendo, eu sofro junto, porque eu sou parte do corpo. Se meu irmão está recebendo uma vitória e Deus está exaltando, eu me alegro junto. Por quê? Porque eu sou parte do corpo.
Então, é isso importante nós pensarmos, irmão. Não é porque Deus está levantando alguém que nós temos que achar que, agora aquele lá não está sendo bem visto. Não, irmãos, nós temos que glorificar Deus, porque se Deus está levantando ele, Deus está trazendo bênção para a igreja. Para todos, nós todos estamos sendo abençoados da mesma maneira, porque nós somos parte desse corpo. E quando nós nos colocamos num culto de reverência a Deus, nós temos que entender que nós fazemos parte uns dos outros. Por isso que é tão difícil, irmãos. Nós vivemos aqui um tempo de pandemia e por isso foi tão difícil para nós quando fechou as portas que nós não podíamos vir cultuar junto. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo. Quando nós nos reunimos uns com os outros, é que nós podemos glorificar Deus e ver realmente. Porque a igreja do Senhor, o corpo do Senhor, a igreja na terra universal, ela é invisível. Ou seja, eu não vejo todos os dias todos os irmãos e nem de todas as regiões do mundo. Mas esse meu irmão que eu estou vendo me dá fortalecimento e fé. O pecado tolerado também estava acontecendo lá dentro deste culto. Confusão no culto, sem ordem, indecência, quando aqui fala, né? Levanta 2, 3 para profetizar ao mesmo tempo. E virou uma bagunça. Por quê? Vocês lembram que eu falei lá no início que das religiões pagãs, muitos entravam em transe para manifestar ali, era uma forma de culto. E quando eles entraram para a igreja, muitos não estavam entendendo que o espírito do profeta, eu sou consciente daquilo que eu faço. Não é ficar em transe e não ter noção do que está acontecendo ao meu redor. E o desconhecimento acerca dos dons espirituais, que o apóstolo Paulo assim, irmãos, acerca dos dons não quero que sejais ignorantes. A igreja tinha dom? Tinha. Mas o que ele fala? A igreja não tinha um conhecimento de como que esses dons estão aqui funcionando. Porque quanto à questão dos dons, irmãos, os dons espirituais, eles fazem parte aqui da manifestação do Espírito e tudo vai girar em torno da igreja. É tudo para a edificação da igreja, a edificação do todo, do corpo, do coletivo. E não pode ser simplesmente só, não é algo que vai ser beneficiado só para o irmão João, para o irmão Pedro, para a irmã Maria. Não, é algo que beneficia a toda a igreja. Então, são distribuídos conforme o Senhor acha necessário para a igreja. E essa é a importância de entender por que o apóstolo está falando. Agora, nós vamos voltar lá no texto da leitura bíblica em classe. Quem tem a revista que pode acompanhar aqui, também está no projetor. O versículo 26, o que ele está dizendo aqui? Que eu acredito que se nós ficássemos aqui nessa lição, nesses versículos aqui, nós teríamos explicado a lição basicamente de hoje. Que fareis, pois, irmãos, quanto vos ajuntais, cada um de vós? Como é que tem que ser o culto? Tem salmo, tem o quê? Doutrina, revelação, tem língua e tem edificação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O que é uma edificação? Se eu vou pensar num edifício, ele está sendo construído, assim como a igreja do Senhor, assim como a nossa fé tem que estar sendo construída. E ele vai, então, como é quando nós ajuntar, a nossa fé ela tem que ser edificada, ela tem que ser construída, ela tem que ser fortalecida. Versículo 27. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso 2 ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Aqui, irmãos, ponto polêmico, não é que Deus não pode, que eu não posso estar falando em língua estranha aqui, todos os irmãos, digamos que todos os irmãos aqui sejam batizados pelo Espírito Santo, e eu estou me alegrando no Espírito, todos estão falando em língua estranha. O que está falando aqui a palavra do Senhor? É a maneira com que isso está se manifestando. Porque alguém que fala em língua estranha da parte de Deus, para que Deus fale à igreja, geralmente ela vai falar de um tom mais alto, e quem está ministrando o culto, quem está administrando o culto, percebe que Deus que está levantando aquela pessoa da parte do Senhor. E aí os demais vão ter que escutar. Vocês imaginem numa reunião todo mundo falando, e Deus levanta alguém em profecia para falar. Ou Deus levanta alguém para falar em mistério e outro para interpretar. E se nós não estivermos prestando atenção no que está acontecendo, vai passar aquele momento e nós não vamos ouvir o que Deus quer falar. E é isso que o apóstolo está querendo dizer aqui. É exatamente isso. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale
consigo mesmo e com Deus. Quando eu falo em língua estranha, que eu estou falando comigo eu mesmo Deus, eu posso estar falando em língua estranha na igreja, o irmão que está do meu lado está me escutando, mas não é algo que vai atrapalhar o meu outro irmão, ou não vai atrapalhar o outro que não é batizado com o Espírito Santo, que Deus não deu para ele a interpretação daquilo que está sendo falado. E principalmente, mais que tudo isso, principalmente quando a gente ouve a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é a maior profecia. Então isso é algo que nós temos que atentar. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Eu, quando me converti, logo no início da minha caminhada de jovem, eu tinha muito medo, todo mundo, quanto à questão de julgar a profecia. Deus o livre, vou julgar uma profecia. Não é julgar, é observar aquilo que está certo, que vem da parte de Deus. Porque às vezes, irmãos, e eu passei a experiência de receber a profecia, vocês lembram que os dons espirituais, eles também podem ser imitados, não é? A manifestação dos dons. Então, alguém pode fazer isso através da sua carne, ou pode ser também pelo inimigo. Por isso que a igreja precisa de dom do discernimento. Muito bem. Ponto pacífico, entendemos essa questão aqui. Agora, muitas vezes, alguém que está ou alegre, ou impulsionado, ou às vezes quer, é usado ali, emocional, usado pela sua carne, vai entregar uma mensagem que não vem da parte de Deus. Como é que eu sei se a profecia vem de Deus ou não? Os irmãos podem participar. Como é que eu sei se uma profecia vem de Deus ou não? Muito bem, aqui está o nosso mestre nos explicando, confrontando com a palavra de Deus, que nos ensina a orientar e examinar as escrituras aqui. Então, irmãos, e o que é de Deus, no tempo certo ele se cumpre. Uma vez, só para relatar para os irmãos aqui, o que aconteceu. Quando nós casamos, eu e meu esposo, nós ficamos 3 anos, um trabalhando em Santa Cruz e outro em São Martim da Serra. E nós nos vimos a cada 15 dias. Então, foi um período de prova muito grande para nossas vidas. E a gente estava sempre buscando a Deus, sempre em igreja, pedindo oração. E um dia chegou um vaso abençoado numa congregação onde nós estávamos e entregou uma profecia. As portas de trabalho iam se fechar, nós íamos viver da obra e que cada um ia ficar numa cidade. Então, eu saí daquele culto, até tinha uma irmã mais velha, assim, tinha um conhecimento, chegou e me explicou, mas eu não aceito essa mensagem, e aquilo entrou no meu coração naquela época. Imagina, eu era jovem lá, meus 21 anos. E eu, meu Deus, mas como, Senhor? Como é, Senhor? Eu não creio nisso, Tu não me chamou para isso. Eu sei que tenho chamado a minha vida, mas dessa maneira, Senhor, como é, eu sempre te pedi uma família, uma casa, Tu não vai me dar uma família, uma casa que eu sempre te pedi. E aquilo foi algo assim que chegou num ponto que eu cheguei numa espécie de me deprimir até com aquela mensagem ali. Mas depois, com os irmãos orientando e me explicando, eu entendi que a palavra de Deus, ela se cumpre quando a profecia vem da parte de Deus, ela se cumpre na nossa vida e nós vamos passar pelo teste do tempo. O que aconteceu? Passou o tempo, Deus abriu uma porta de trabalho para meu esposo próximo, ele veio, e no trabalho dele, na época, ele trabalhava 24 horas e ficava 3 dias em casa, então tudo o que foi falado por aquele irmão se cumpriu exatamente ao contrário. Então, é isso que a gente tem que entender quanto a essa questão das profecias. Por isso que a palavra fala, 2, 3 profetas e os outros julguem. Porque, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aqui, graças a Deus, nós temos um povo instruído que ama a palavra de Deus. Mas é muito comum nós vermos em igrejas onde as pessoas não buscam conhecimento das Escrituras, correr atrás dos tais profetizadores. Deus pode levantar vaso, Deus pode usar uma criança em profecia, como eu vi ontem lá no culto da congregação, Deus usando a filhinha dos irmãos. Deus pode usar, irmãos, é Ele que é o dono do poder, da glória, de tudo. Agora nós temos que entender que nós não temos que correr atrás do profeta. Deus vai manifestar profetas no lugar onde Ele achar necessário. Por que muitos caem? Porque ao invés de ir para a palavra do Senhor, vão atrás de profecias, de profetizadores. E hoje, infelizmente, há uma onda que nós temos que entender que líderes criam
fazem discípulos e não seguidores. Porque quando cai, infelizmente, levam um grande número consigo. E o que mais que fala a palavra do Senhor? Mas se o outro estiver, no versículo 30, assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, Deus é um Deus de ordem, não é Deus de confusão. Então, por exemplo, Deus levantou aqui, vamos citar um exemplo aqui, o irmão Renildo em profecia. Deus levanta ele ali, ele entrega da parte de Deus, se cala, aí Deus vai levantar o pastor Moisés, ele vai falar, o outro vai se calar, e Deus vai levantar o irmão Joel, e assim por diante. Não é uma coisa... Uma vez estava acontecendo, nós trabalhávamos com jovens numa congregação, e tinha um jovem, estava muito iniciando, e até eu peguei esse texto aqui da palavra para dar uma aula e ensinar aos irmãos. E estava acontecendo que na hora do culto, o irmãozinho, geralmente quando o outro levantava para falar, ou até a profecia, levantava esse jovem tudo ao mesmo tempo. E aquilo começou a acontecer, e eu comecei a observar que era constante. Aquele jovem, cada vez que levantava algum irmão profecia, o jovem levantava junto. E aí virava uma coisa que a gente não conseguia entender o que Deus estava falando. Era um profeta e o outro nem tinha terminado a profecia, esse jovem levantava. E aí eu trouxe esse texto aqui da palavra do Senhor e quis ensinar. Não, mas a palavra do Senhor diz isso. E aquele jovem se revoltou. Não, mas não é assim, a irmã está perseguindo. Não, e sem citar nome, sem direcionar nada, simplesmente só falando da palavra do Senhor. Aí aquele jovem se indignou, resultado, não deu 15 dias... E apareceu que o tal jovem estava fazendo profecias, estava entregando profecias, porque ele tinha a intenção de namorar uma moça da igreja. Então, isso que nós temos que ter um certo cuidado. E claro, aqui se fala numa questão de meminice, né, de falta de entendimento. 31. Porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. E o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. E aquela questão, há muitos que entravam na igreja, que vinham oriundos dessas religiões de mistérios, do paganismo, perdiam o seu entendimento ali naquele movimento de transe. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, na igreja não é assim que funciona. Nós temos entendimento. Claro que quem fala em línguas estranhas, fala a Deus. Muitas vezes Deus não vai me dar a interpretação do que eu estou falando em língua estranha, mas serve para mim, para minha edificação pessoal. Eu estou falando com Deus. Agora, muito diferente disso é ter um movimento espiritual e não se entender o que está acontecendo, onde aí que se fala na questão da meninice. Há exageros, as pessoas não têm entendimento. Muitas vezes se vê falar, inclusive, de pessoas nesse movimento se machucarem, em função de quedas, de se baterem. E a palavra do Senhor está esclarecendo que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu não estou em transe como lá no mundo que havia essa religião de mistérios que eu não sabia o que eu estava fazendo, perdi o controle da minha razão. E por isso que Paulo está falando isso para a igreja. Ele não está dizendo que não pode falar em línguas, ele não está dizendo que não pode profetizar, ele não está dizendo que não tem que ter a interpretação, ele não está dizendo que não pode haver manifestação dos dons do Espírito Santo na igreja. Pelo contrário, ele está explicando como é que isso deve acontecer. E aí, o culto pentecostal, para nós, liberdade e reverência. Porque no culto aqui, quanto à questão da flexibilização cristã, entrando exatamente na lição, não há padronização do culto. Aqui nós temos algumas maneiras de padronizar para organização do culto. Agora, se Deus falar na igreja, se Deus quiser usar, ou se faz um culto diferenciado, não necessariamente que tem que ser padronizado. Agora é a hora disso, agora é a hora daquilo. Não, Deus pode trabalhar de maneira multiforme na igreja, não precisa ser uma metodologia engessada. Até porque em várias partes do mundo, irmãos, que é o cristianismo, nem todos os lugares vão cultuar da mesma maneira, vai ter a mesma metodologia no culto. Alguns irmãos cantam diferentes, em pé, outros aplaudem. É a metodologia da igreja. Depois nós vamos falar quanto às nossas igrejas, mas isso no geral do cristianismo. O que a lição está dizendo? O cristianismo não tem o objetivo de destruir culturas, mas ele modifica, a partir da entrada dele, vocês vão ver,
Não é questão ali de Corinto, por exemplo, não é questão que se destruiu aquela cultura, é questão de que se aprendeu o que era fazer correto. Aí muitos missionários estão pregando nos índios. Eu, por exemplo, li anos atrás um livro contando a história de um missionário, Bruce Osborn, que esteve pregando na Venezuela com os índios mochilones. E chegando lá, para ele trazer a palavra do Senhor, ele teve que adaptar a palavra do Senhor com a cultura daqueles índios, para eles entenderem o que o Senhor está falando. Por exemplo, aí eles usam aquela questão do homem que construiu a sua casa na areia e aquele que construiu a casa na rocha. Só que lá nessa cultura, eles tinham o costume de construir a casa na areia, que ficava mais firme do que na rocha, naquela tribo. Então ele inverteu para explicar para os índios a verdade da palavra do Senhor. O sentido permaneceu o mesmo, apenas ele tentou trazer para eles entenderem o que a palavra do Senhor estava falando. Então, isso é uma maneira, muitos missionários que vão ao mundo, outros países, outras culturas, tribos e nações, eles têm que identificar como é aquela cultura e não vai chegar lá para romper com a cultura que está naquele lugar. Ele vai se adaptar naquele ambiente e vai trazer a palavra do Senhor para aquele povo entender. Até porque, senão, ele nunca vai ser aceito para pregar. Não se deve associar o rigor à liturgia do culto judaico ao sistema de culto cristão. A liturgia judaica havia muito isso, né? E o apóstolo Paulo também, ele teve muitas dificuldades quanto aos judaizantes nesse período da igreja também. Em algumas das cartas ele fala quanto a isso, que queriam judaizar, né? E não tem essa necessidade de ser isso aí. Não devemos engessar o ritual do culto, ou seja, se Deus naquele momento trouxe ao dirigente, o coração do dirigente, agora, irmãos, vamos levantar, vamos adorar a Deus, ou agora Deus está falando comigo alguma coisa, é a liberdade que o Espírito do Senhor tem de agir na igreja. Então, o que em si é o culto? Nós temos aqui a palavra, tanto do grego quanto do hebraico. Do grego lateo, que significa serviço, adoração, servir, prestar culto, adorar. E do hebraico avodá, que significa serviço e culto. Então, o que é o culto? O culto é a forma como nós adoramos a Deus. E nós vamos ver dentro do princípio da palavra serviço e adoração. Como é que eu estou servindo a Deus? Como é que eu estou adorando a Deus? Reverência no culto. Então, faça-se tudo com decência e ordem. E a palavra do Senhor também nos diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando nós estamos juntos, reunidos para cultuar, e até mesmo no ambiente de casa, que a gente reúne a família, aquele ambiente, naquele momento, nós estamos consagrando aquele tempo para Deus. Então, até em casa, eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu tenho que ter uma postura reverente, porque eu não estou falando com qualquer um, eu não estou falando com o meu vizinho, eu não estou falando com o meu colega, eu estou me direcionando a Deus. A minha postura está diante do Senhor. Como é que eu tenho que ser minha reverência na casa de Deus? O cuidado de estar na casa do Senhor, de ter reverência, porque esse é um lugar também representando os santos, e é um lugar santo. Uma experiência que nós tivemos, que na congregação os irmãos oravam muito pelo púlpito assim, ó, Senhor, nunca deixe ninguém passar para pregar atrás do púlpito que não seja em condições. E uma vez isso aconteceu, um jovem foi para pregar, chegou atrás do púlpito e disse, irmãos, eu não sei, não estou conseguindo pregar. E sabe, irmã, bem pega no meu lugar, porque eu não estou conseguindo. Ele não sabia que nós orávamos a respeito do templo, ali do púlpito. Até nisso, irmãos, era um púlpito, mas o lugar onde nós cultuamos a Deus. Então, é um cuidado quando a gente passa atrás do púlpito, não é mais a minha palavra que eu tenho que dizer, eu estou sendo um embaixador dos céus. E nós temos que nos posicionar com temor e tremor diante de Deus, uma reverência, reverenciar o nosso Deus, essa questão da santidade da nossa vida diante do Senhor. O centro do culto pentecostal, quem que é? Então, como ele deve ser organizado? Tudo deve ser feito com decência e ordem. Por isso que a gente organiza isso, faz uma liturgia, a gente faz um protocolo para organizar as coisas. Não significa que dentro daquela organização o Espírito Santo não vai agir. E se de repente eu tinha marcado lá, vou chamar o irmão fulano para pregar, ou na hora lá. Muitas vezes acontece, Deus chama, nós estudamos uma mensagem para pregar, chega na hora, o Senhor diz, não, tu não vai pregar essa palavra, tu vai pregar essa.
Então, é a liberdade que nós temos do Espírito de Deus, né? Mas ele tem que ser organizado. A decência indica ações apropriadas e adequadas ao momento, né? Como é que eu me coloco diante de Deus? Primeiro que eu penso assim, irmãos, quando eu vou me apresentar diante de Deus, eu vou procurar a melhor forma que eu tiver, a melhor roupa que eu puder. Não é porque eu vou me mostrar para os irmãos, não. Eu vou porque eu vou apresentar o meu melhor para Deus, seja no meu corpo, seja na minha vida, no meu procedimento. Então, eu vou fazer o melhor, porque eu estou apresentando para o Senhor, não é para o irmão ou para a irmã ver, é para Deus. E a ordem indica que a prevenção para que haja confusão e que tudo corra conforme a vontade de Deus, pois Ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Então, o central do culto aqui é a presença do Espírito de Deus. Então, essa questão que nós temos que cuidar. Deve ser planejado, organizado, e o Senhor Jesus Cristo deve ser o centro de toda a programação. Até a manifestação dos dons deve ser coerente. Então, Jesus é o centro do culto, o Senhor é o centro. Nós vivemos uma época em que até os louvores acabaram saindo. Por isso, irmãos, não é que a gente seja só pensando no antigo, mas se a gente voltar atrás, os hinos mais antigos, eram hinos assim, ó, que louvavam a Deus, que contavam a cruz do Calvário, glorificavam a Deus. Infelizmente, hoje tem hinos que a gente tem que pensar duas vezes, será que isso aqui está glorificando o nome de Deus ou está glorificando o irmão que está lutando? Deus pode usar um louvor, que o irmão está passando luta, pode usar, mas não pode ser o centro, não pode ser o centro de tudo. É o centro, e o nosso objetivo principal na igreja é chegar e adorar a Deus. É Ele que é o centro, é a pessoa do Espírito Santo que está presente. Só por isso, nós temos que ter a maior reverência do mundo. Porque nós não estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A majestade está ali. Então, a importância de nós termos reverência para falar com o Senhor. Elementos, então, do culto, quanto a igreja de Corinto, quanto a igreja de Colossos e Éfeso, como é que Paulo diz que é essa liturgia da igreja? Então, lá está dizendo, os atos litúrgicos devem ser usados para edificação. E aqui o versículo que nós já tínhamos lido. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua e ainda outra interpretação. E tudo vai ser para a edificação do corpo, para a igreja. Para Colossos ele diz, cânticos de adoração no culto, habite ricamente em vós as palavras de Cristo, instruí-vos e aconselai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Como é que está meu coração na hora do louvor, diante de Deus? Como é que está meu coração? Eu vou louvar o Senhor de qualquer maneira. Irmão, falou lá o hino da harpa, o hino 77. Eu vou cantar esse hino. Mas o que você está entendendo que o teu coração tem que estar exalando a gratidão a Deus, louvando ao Senhor. Até mesmo na tribulação a gente tem que louvar, tem que adorar a Deus. Como é que está o teu coração nesse momento? A igreja de Éfeso aqui, a liturgia é um eficiente meio da graça para elevar a espiritualidade. E não vos embriagueis com vinho, mas aqui está dizendo, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque aqui é o Espírito Santo que vai nos dar a alegria. Aquela reunião que você está cheio do Espírito Santo, que você está buscando a graça do Senhor, é aquela reunião que você não quer que o culto acabe, é aquela reunião que você está diante de Deus, que você diz, Senhor Jesus, me levar agora, eu já estou glorificado aqui, eu estou recebendo da parte do Senhor. Então, aqui a importância de entender que a nossa alegria, ela está no Senhor, falando salmos, adorando o nome do Senhor e sujeitando uns aos outros em temor a Cristo. Ou seja, quando eu estou na igreja, estou ouvindo o irmão que está ministrando a palavra, eu tenho que estar me sujeitando, ouvindo o que está falando, me sujeitando à autoridade, me sujeitando à liderança espiritual da igreja. Deus não pode trabalhar no coração, o Espírito Santo não pode trabalhar no coração de pessoas que não se sujeitam à autoridade espiritual colocada por Deus. E aí eu vou voltar lá na igreja de Corinto, eu vou chegar com a minha cabeça lá de fora, com o conhecimento que eu tenho lá de fora e querer aplicar na igreja. E o nosso Deus, Ele é um Senhor tão maravilhoso que nos dá instrução. E para que o Espírito Santo se manifeste na igreja, primeiro precisa a consagração da minha vida, de estar diante de Deus e vir para a igreja. Eu gosto muito daquela palavra de Maria, quando chegou diante de Jesus e transbordou um vaso de alabastro no chão, aos seus pés. Ela saiu de casa com o vaso cheio,
para transbordar diante de Deus. Às vezes a gente vem no culto, mas o culto não foi bom. Primeiro que o culto não é para nós, irmãos. O culto é para Deus. O culto não é para te agradar. E se o culto não te agradou, é porque o Espírito Santo quer falar no teu coração e quer mostrar onde é que você tem que corrigir a tua vida. Então, irmãos, aqui nós temos que ter muito cuidado com essa questão de Deus. Orar. A nossa vida, irmãos, nós chegamos na igreja para cultuar com os irmãos, mas nós temos que vir de casa com o vazio cheio. Não adianta chegar na igreja e querer ver manifestação do dom espiritual, querer ver milagre, querer ver prodígio, querer ver cura, se eu estou com a cabeça cheia de coisa lá do mundo trazendo para dentro da igreja. Eu tenho que estar com a minha cabeça, com o meu coração cheio da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo, para quando me reunir com meus irmãos, me alegrar no Espírito e falar em novidade de línguas, porque é o nosso Deus que habita neste lugar. Então, como se expressa a liturgia das nossas igrejas? E aqui é uma pergunta para os irmãos. Como é que se expressa a liturgia na nossa igreja, por exemplo? Tem o quê? Os irmãos pode se expressar. Quando nós chegamos na igreja, o que nós fazemos? Oração, nós nos reunimos, cumprimentamos o nosso irmão com a paz do Senhor, mesmo que ele não tenha paz, né? Nós temos paz de Cristo. Cumprimentar nosso irmão, chegar na igreja em reverência, orar, nos colocar diante de Deus. Ali, como é que funciona mais a liturgia do culto? Tem o que no culto? Cânticos de louvor, tem ensinamento da palavra, tem ministração da palavra. Então, isso faz parte da nossa liturgia do culto. Mas podem ter cultos temáticos, pode ser um culto da família, pode ser um culto de vitória. Tudo isso faz parte da liturgia. E em todos eles, embora tendo um objetivo, a reverência diante de Deus é a mesma maneira como nós devemos nos portar. Então, no culto pentecostal, como é que tem que ser? O culto pentecostal é um culto dinâmico. Como é que é esse dinamismo? Através da oração, do louvor, da mensagem, dos testemunhos, das ofertas. Oferta faz parte do culto? Faz parte, sim. Você sabe que ofertar não é mercanejar com Deus. Eu vou dar uma oferta para que Deus me abençoe. Ofertar é você estar ali colocando diante de Deus, ofertando diante de Deus com amor. Porque a palavra do Senhor diz, Deus ama quem dá com alegria. Não é de coração fechado, porque o irmão falou que eu tenho que ofertar, eu vou lá, pego a moedinha mais menor que eu achar na minha carteira para ofertar. E isso não é oferta diante de Deus, irmão. A nossa oferta também é culto diante de Deus. Não é que naquele momento eu não tenho outra coisa para ofertar. Deus sabe o teu coração. É como você faz isso. A oferta daquela viúva pobre, ela ofertou menos, mas como é que o coração dela, ela deu o que ela tinha, ou seja, como é que estava o coração dela naquele momento. Como é que você coloca, até para ofertar diante de Deus, tem que ter essa questão, a reverência. Primeiro já orar e pedir para Deus, Senhor, quanto que tu quer que eu oferte na tua obra? Às vezes a tua oferta é a resposta de um missionário, é a resposta de uma família que está orando, é a resposta de alguém que está precisando. A igreja em si, o templo, a estrutura, isso aqui, irmãos, são coisas secundárias. Mas pessoas precisam também receber da parte de Deus. E nós somos agentes disso. Testemunhos, louvores, tudo isso faz parte do culto. O que mais? O culto, ele é espontâneo, manifestação do Espírito Santo. Não precisa eu dizer assim, irmãos, vamos glorificar a Deus, irmãos. Aí ficam os irmãos lá olhando para o teto. E aí, como dizia o Charles Wesley, né? Como é que tinha as pessoas que vinham ver ele pregar assim, eu venho queimar, e o povo vem me ver, assistir assim. Eu me ponho em chamas e o povo me vê queimar. Ou seja, ele já saía, ele já estava ali buscando o Espírito Santo. É o que eu falei, sai de casa com o vaso cheio e você vai ver a diferença do culto. A reverência diante de Deus. O culto participativo, aí como eu falei, nós temos que ter vontade de glorificar o Senhor. Não é necessário o líder estar pedindo, irmão, vamos glorificar a Deus. É um tempo de nós conscientizar. Eu sei que as máscaras é algo que nos incomoda, que nos atrapalha, mas não vai deixar de glorificar o Senhor, não vai deixar o teu coração de louvar a Deus, não vai deixar de estar exaltando o nome do Senhor. Sincero. É a palavra do Senhor que nós temos que nos apresentar de maneira sincera diante de Deus. Eu agora vou vir na igreja, não pode ser se vir à igreja e servir a Deus, não pode ser religiosidade, não pode virar legalismo.
Legalismo, sabe o que é? Religiosidade. Eu sei que a terça-feira, que o domingo, que o sábado, que a quarta tem culto e aí naquele horário eu vou para o culto. Por quê? Porque eu vou para o culto. Por que tu vai para o culto? Porque eu vou para o culto, contemplar o culto, tem que cumprir um horário. Isso não agrada a Deus, irmão. Nós temos que amar vir à igreja, nós temos que vir para o culto, porque nós estamos ali para glorificar o nome do Senhor, porque nós queremos encontrar nossos irmãos e nos alegrar juntos no Espírito Santo. Um coração sincero, sair de casa para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Ele é a pessoa central. Não é uma mera formalidade, uma religiosidade, irmãos. Deus não se agrada da religiosidade. Você não está aqui cumprindo um horário num expediente de trabalho. Você está aqui cultuando, adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está aqui perante a grande majestade do Senhor. Então é algo muito importante nós entender que nós viemos na casa do Senhor para cultuar com liberdade, com reverência, saindo da nossa casa cheia do Espírito Santo. É lá, irmãos, que nós buscamos para chegar aqui e transbordar com nossos irmãos. Não é chegar na igreja e ver o que o irmão está falando, julgar o pregador pela sua mensagem e achar, mas a mensagem hoje não foi boa, mas o culto não estava bom, o culto não é para ti, o culto é para o Senhor. Como é que tu está dando o teu culto para Deus? Você está realmente saindo de casa com o teu vaso cheio para transbordar? Você realmente está entendendo que não é um tempo que você está ali perdendo, não é clube social, não é reunião, é o culto da presença do Senhor. Mas vem a hora, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais. E assim o adorem, Deus em espírito, e importa que os que adorem, o adoram em espírito e em verdade. Irmão, começa a fazer o teu culto na tua casa. Sabe como? Começa o teu dia cultuando a Deus. Levanta pela manhã já glorificando o nome do Senhor. Traz a tua casa, a tua vida para ser um culto diário diante de Deus. Porque quando nós reunimos nossos irmãos para ter a liturgia da igreja, para ter o culto, nós já vemos com o nosso coração cheio da presença do Senhor. Nós chegamos aqui para nos alegrar, para nos regozijar, para ouvir o que Deus tem para falar. Hoje eu não gostei da mensagem, mas talvez é essa mensagem que tu não gostou, porque o Espírito Santo está falando no teu coração, está revelando que está em oculto, que precisa ser trabalhado pelo Senhor. Nós temos que entender que o culto não é para nos alegrar na nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu, mas é para confrontar a nossa vida, para mostrar onde Deus quer falar conosco, mas principalmente para adorar o nome do Senhor em verdade, em espírito, em liberdade, mas em reverência. Porque nós não estamos diante de qualquer pessoa, nós estamos diante do Senhor. Embora nossos olhos físicos não possam ver, mas o nosso espírito, nossa alma contempla o poder e a glória da majestade de Deus. Como é que Deus vai falar conosco se eu não estou dando liberdade para o Espírito, se eu não estou em reverência na sua casa e se eu não estou ali naquele momento para buscar o Senhor? Vamos, irmãos, sair de casa com o nosso vaso cheio. Eu quero deixar aqui essa conscientização para os irmãos. Vamos sair de nossa casa com o nosso vaso cheio para transbordar na igreja. Vamos começar a pensar essa questão da reverência. Eu estou chegando na igreja para cultuar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da majestade santa. E se um dia nós queremos morar na glória, irmão, nós temos que entender que lá os anjos dizem santo, santo. Lá os anjos têm reverência diante do Senhor. Lá é 24 horas, reverência perante Deus. E nós, irmãos, estamos nos preparando para morar na glória. Como é que nós estamos fazendo diante do Senhor? Amém? Entrego essas palavras em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter chegado ao teu coração nesta manhã.